Oi, vamos lá, que tá quase na hora da gente puxar o carro. Vamos. Ó, oi, eu de novo, vamos lá. Ó, o que acontece? Deixa eu pegar aqui que eu fiz um monte de anotação aqui, porque isso aqui é de última hora, vocês vão ficar me devendo um, hein, já falei. A gente vai falar agora do humanismo, tá? O que é o humanismo? Vamos dividir ele aqui em 3 pedacinhos para a gente entender rapidinho como que é esse processo, tá? Do ponto de vista da literatura, o humanismo ele é uma transição entre o trovadorismo e o classicismo, tá bom? Do ponto de vista da história, ele é ou da história da arte, que seja, ele é um ponto de transição entre a Idade Média e o renascentismo, tá bom? Ou a Idade Moderna. E do ponto de vista da religião, ele é um ponto de transição entre o teocentrismo, que é onde Deus está no centro de tudo, e o antropocentrismo, que é onde agora o homem é o centro de tudo. Tá bom? Então vamos começar aqui pelo teocentrismo e o antropocentrismo. Lá no trovadorismo a gente viu que Deus era o centro de tudo e tudo acontecia porque assim Deus queria. Né? Eu sou filho do que quer que eu seja e eu vou seguir naquela mesma profissão, e assim os meus filhos, por quê? Porque assim Deus quis e vai ser desse jeito e não tem conversa, tá? Só que aí algumas pessoas vão começar a se questionar, tipo, é mesmo? Será que é mesmo pra eu ser mecânico? Será que não dava pra eu ser outra coisa? Não sei, não tem nada a ver comigo, sabe? Não é meu negócio, assim, tal. E o que elas vão fazer? Elas vão começar uma busca pelo quê? Em vez delas pararem e respeitarem a ideia de que o importante é o espírito e não o homem, elas vão falar, ah, não, calma, eu sou cristão, eu amo a Deus, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu também sou filho de Deus. Eu também mereço eu também mereço ser feliz, eu mereço não viver na miséria, eu mereço não viver na pobreza, eu mereço não ter uma vida infeliz, tá? Eu mereço ter uma vida digna, porque eu sou filho de Deus, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu acho que Deus não queria, né, não me fez para que eu sofresse nessa terra da forma como eu vou sofrer se eu continuar, e a minha família continuar seguindo sempre a mesma trajetória. Tá? Então, esse pensamento vai começar a quebrar a ideia da imobilidade social. Essas pessoas vão cada vez mais buscar pela acumulação de riquezas, tá? E vão começar não a rejeitar, não recusar, mas elas vão por uma segunda via. Porque até então a educação, a arte, a filosofia, a literatura, era tudo voltado para a igreja. Tanto é que as escolas, por assim dizer, eram mosteiros onde você estudava com monges e você aprendia tudo ali com base na orientação cristã. Com base, por melhor dizer, com base no que a igreja queria que você aprendesse. Tá? Então é daí que vem essa ideia da imobilidade social. A pessoa ela era criada já com esse pensamento. Tá? Por quê? Porque você era criado dentro de um mosteiro pelos monges e você aderia sempre ao que eles ensinavam. Por quê? Porque se você questionasse, você estava indo contra a vontade de Deus. E se rebelar contra o Espírito não é interessante. Por quê? Você vai para o inferno. Tá? Então vamos lá. O que acontece agora? Essas pessoas que estão em busca de uma ascensão social, elas vão começar a se organizar em espaços que se chamam de burgos. Tá? E o que são esses burgos? Esses burgos, eles são espaços, né, vamos dizer assim, como se fossem vilas que vão abrigar essas pessoas. E aí surge uma nova classe social, que eu imagino que você já deva saber o nome, né, que é a burguesia. E essa burguesia, como ela vai buscar uma segunda via na questão da educação, eles vão atrás de quê? Vai haver aí um resgate da ideia, da filosofia antiga e clássica. Ou seja, eles vão lá nos nossos antepassados, Aristóteles, Platão, Sócrates, Protágoras, Pitágoras e toda aquela galera, e eles vão resgatar a filosofia dessas pessoas e trazer para cá. Tá? É uma transição entre a Idade Média e o renascentismo, o primeiro renascentismo, né? Assim, o iniciozinho do renascentismo. O que você precisa entender é que o trovadorismo ele não foi simplesmente encerrado. Ele está em declínio, tá? Porque algumas coisas estão mudando,
E o humanismo está ascendendo. E todo o período dentro da literatura é assim. No que um está acabando, né, no que um está perdendo força, o outro está em ascensão. É assim, é essa passagem entre o naturalismo, o parnasianismo e o modernismo, né, que vocês vão ver aí que existiu aí um gap bem grande. É essa passagem entre o romantismo e o realismo, tá? E isso existe também entre o classicismo e o barroco, entre o trovadorismo e o humanismo também, tá bom? Então vamos lá. O que mais que a gente tem? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui que seria interessante que vocês lembrassem. Ah, a gente tem o quê? Ah, a gente tem uma mudança cultural, e uma mudança cultural e uma busca do homem agora pelo que ele é, e não pelo que o espírito quer, tá? Como eu falei anteriormente, o importante agora é o quê? O homem, tá? E não o espírito. O espírito agora vai ficar em segundo plano. Sou cristão? Sou, graças a Deus. Mas agora eu quero tocar a minha vida do jeito que eu quero. Então, que Deus me ajude, tá? É bem nessa linha de pensamento. E somado a isso vai surgir, né, como eles estão fazendo um resgate da filosofia clássica, né, vai surgir uma frase que eu acho interessante que você saiba, se você puder anotar, porque essa frase ela vai meio que definir esse período. É uma frase do filósofo Protágoras que é: o homem é a medida de todas as coisas, tá? Por que o homem é a medida de todas as coisas? Porque a partir de agora vamos começar a entender e aceitar que o homem, ele é... Como que eu posso colocar? O homem, ele é a soma de todos os processos pelos quais ele passou, de todas as experiências das quais ele teve, até chegar no que ele é hoje. Ele não é aquilo porque, assim, Deus quis. Eu não comprei essa coleção porque Deus quis que eu comprasse. Não, eu comprei essa coleção porque eu tive um surto e decidi... Não, mentira. Eu comprei essa coleção por quê? Porque eu trabalhei e eu sempre quis ter uma, tá? Ou seja, isso é o resultado de um processo muito antigo, eu sempre quis ter, eu não podia comprar, trabalhei e decidi comprar. Ou seja, isso aqui é a medida de todas as coisas que eu vivi. Do mesmo jeito, a minha escolha de ter sido professor. Eu comecei muito cedo, aquilo me influenciou, eu achei divertido, achei interessante, falei, vou fazer. Tá? Claro que isso provavelmente estava nos planos de Deus. Pode ser que sim. Tá? Então, aliado a essa ideia, eles vão dizer agora, né, o pensamento agora é que eu sigo a minha vida, mas eu não rejeito a Deus. Tá? Jamais. Os humanistas fazem críticas a esse sistema, né, de imobilidade, fazem críticas à igreja, mas em momento algum se declaram anticristãos. E o contrário, e a igreja também faz a mesma coisa. Tá? A igreja, ela vai, de certo modo, combater uma parte desse pensamento, mas ela vai abraçar, ela vai dar lugar para essas pessoas e já já eu explico o porquê. Tá bom? Uma outra coisa que vocês têm que lembrar também, deixa eu ver o que mais que tu colocou aqui. Tá, ok. O homem em vez do espírito, beleza, é isso. Então vamos lá, olha só, a gente vai ter o que a partir de agora? Uma escrita mais refinada, tá? Como o trovador é uma coisa assim da rua, do campo, os professores humanistas que têm formação clássica, eles vão ter uma escrita mais refinada, eles vão fazer uso de figuras de linguagem, tá? Os teus olhos são como um mar calmo e denso. Os teus olhos são um mar calmo e denso? Não, mas é como se fosse, tá bom? Então eles vão fazer uso de figuras de linguagem, principalmente a metáfora e a metonímia, tá bom? Se você não sabe o que é metáfora nem o que é metonímia, não sou eu que vou te dizer de novo, vai lá pesquisar, tá? O senso crítico, essa talvez seja uma das partes mais importantes do humanismo. O senso crítico vai estar muito, muito, muito atrelado em todas as obras, inclusive nesta aqui. O Alto da Barca do Inferno. Tá? Tem alguma outra? Tem também, mas enfim, deixa pra lá. Ó, tem umas aqui em cima, mas deixa pra lá. Olha só. O que o senso crítico vai... que o senso crítico tem a ver com esse período? É um período de questionamento, certo? Então, nada mais justo do que eu ter um pouco mais de senso crítico na hora de avaliar as coisas. Em vez de só dizer, ah, não, Deus quis assim, que assim fosse, e é isso aí. Não, calma, não é assim. Isso aconteceu por isso, isso e isso.
Tá? Isso aconteceu porque o rei fez isso, isso, e o resultado disso foi isso aqui que a gente está vendo agora. Não foi porque Deus quis. Alguém errou nesse processo aí, entendeu? Não adianta botar a culpa em Deus. Não é bagunçado assim. Principalmente, quem vai fazer isso? Dois caras. O primeiro se chama Fernão Lopes, tá? Fernão Lopes, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, não agora, mas ele pode-se entender como o pai da historiografia, tá? É ele quem vai criar os primeiros relatos. Na verdade, esses relatos sempre existiram, eles eram encomendados pelos reis, pela nobreza, mas ele vai surgir agora, com Fernão Lopes, da seguinte maneira. Fernão Lopes, além de incluir, porque imagine, você contratou alguém para criar uma história, certo? Então, nada mais justo do que essa história ser baseada no quê? Em você, nos seus feitos, nas coisas positivas que você faz. Só que o que é que o Fernão Lopes vai fazer? Ele vai trabalhar em cima disso, dos seus feitos, mas ele também vai começar a incluir o povo nisso, tá? Então, o povo, a plebe, vai começar a fazer parte da história também, a partir de agora. Aí isso você vai ver que Camões, por exemplo, faz referência, né, nas suas poesias a Fernão Lopes. Também durante o período do humanismo, a gente tem a separação entre a poesia e a música, tá bom? O que é essa separação? É o seguinte, se lá no trovadorismo eu tinha as cantigas, agora aqui eu vou continuar tendo as minhas músicas, tá? Mas agora a poesia, ela é diferente. Por quê? Porque na poesia eu vou ter uma coisa chamada poesia palaciana, e pelo nome eu imagino que você já deva saber aonde que essa poesia vai ser feita, né? Do palácio, para a nobreza. Então é uma linguagem mais rebuscada. Tá? As pessoas os humanistas, né, os poetas humanistas vão falar, eu fazer música? Não, isso é coisa de caipira, isso aí é daquele povo que trabalha ali embaixo. Ó. Isso aqui não é comigo não, aqui eu sei usar a língua corretamente, eu sei usar a escrita corretamente, eu não fico falando bobagem por aí, quem quiser ficar fazendo musiquinha aí, dando mensagem aí para os outros, que se vire, entendeu? Eu vou fazer poesia para quem quer ouvir poesia boa. Então existia essa separação entre eles, e a partir de agora essa separação vai ser mais forte, tá? Fernão Lopes também, o pai da historiografia, vai fazer esses relatos a partir de agora, incluindo o povo, mas o que é mais importante é isso aqui, ó. Cai muito em vestibular, tá? O Alto da Barca do Inferno. O Gil Vicente, nisso aqui, ele vai satirizar, lembrando que o Gil Vicente, ele tá nesse período de transição, tá? Entre a era medieval e o renascentismo, ou entre o trovadorismo e o classicismo, ou entre o teocentrismo e o antropocentrismo, tá? O Gil Vicente, ele tá nesse meio. Então, o que ele vai satirizar aqui? Essa é uma obra que fala sobre a busca pela vida e pelos prazeres da vida. Apesar de tudo, Gil Vicente, ele era cristão, e essa obra, ela tem base nisso, tá? O que é que acontece quando eu decido seguir só aquilo que eu quero e esqueço de Deus? E o que é que acontece quando eu sigo só a Deus e deixo de lado aquilo que eu quero? Então a gente tem aí, durante o tempo todo nessa obra, duas barcas, onde uma eu tenho o diabo e na outra eu tenho um anjo, e cada um vai chamar as pessoas que vão subir ou descer, tá bom? E elas vão satirizar exatamente os desejos mundanos e as nossas escolhas e as atitudes, tá bom? Gil Vicente, ele é um poeta para essa época que é muito importante, porque apesar de ele ter uma escrita e de ele fazer uso ainda, né, de algo dessa escrita muito primitiva daquela época, das técnicas muito primitivas daquela época, ele vai vir com uma visão diferente, uma visão que até então não se tinha, tá? Olha, você até pode, por exemplo, seguir a Deus. Você pode ser um padre, mas se você pecar, seu lugar é lá embaixo também, tá? Uma das coisas que ele satiriza muito, por exemplo, é a fome dos frades por mulheres, né? O desejo carnal que os frades têm. Até certo ponto naquela época, os padres e as pessoas ligadas à igreja ainda podiam se relacionar com mulheres. Essa exclusividade ela vai surgir depois de um tempo.
Então, Gil Vicente vai falar assim, olha, por mais que você siga a Deus, se você não tiver uma vida de retidão dentro daquilo que ele planejou para você, o que ele quer que você siga, o seu lugar é lá embaixo, na barca, aqui do outro lado. Um exemplo disso é que nessa barca nós temos prostitutas, padres, frades, bispos, agiotas, né, que é o onzeneiro, mas enfim, é um cara viciado em dinheiro, mas hoje no nosso tempo ele seria um agiota ou um apostador, tá? E na outra barca, quem que a gente tem? Pessoas que serviram a Deus, apenas 4 templários, né, que foram mortos aí, 4 cruzados que foram mortos aí nas cruzadas, né, por Constantinopla. Enfim, basicamente é isso. Espero que você tenha um bom estudo, faça uma boa prova amanhã, que Deus ajude você se eu não conseguir ajudar, tá? E a gente se vê na aula. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus, tenham uma boa noite. Tchau.